Saudações ancestrais, sejam todos bem-vindos ao JungoCast, o portal do giranoticias.com e da TV Girassol. Não esqueça, nós estamos no canal 20 da Zap, 54 da TV Cabo e 508 da DSTV. Esse é o JungoCast, o Parlamento Africano. É aqui onde nós discutimos os nossos hábitos, costumes e tradições, onde fizemos uma viagem ao passado para ressignificarmos o presente e juntos construirmos o futuro. Vamos para mais um tema super interessante aqui na nossa casa. O tema de hoje é o seguinte: a oralidade africana e a sua importância. O que é que isso quer dizer, oralidade africana? Qual é a importância que tem para o nosso contexto atual e para a nossa história num cômputo geral? Quem é o meu convidado de hoje? Ele é panafricanista, ele é pesquisador cultural e também contista. Senhoras e senhores aí em casa, não percam. Venham, vou-vos apresentar. Aqui em casa, eu tenho a honra de receber Adailton Nzinga, ou simplesmente Adzinga. Irmão, saudações ancestrais. Saudações, mano. Aqui em casa do Trecho. Oh, Onde ele é? então, Gassakidila, ok. Moyo, Quintuade, Assante. Ainda podemos dizer da Pandora. Dá para dúvida. Adzinga, seja bem-vindo. Obrigado. Muito Pois, o obrigado. que é que achou da nossa casa? Linda, linda. Não é? E aí nos identificar. A nos identificar. Estamos em casa. Estamos em O casa. Soba que autorizou, podemos falar. Vamos. Podemos. Vamos lá. Adzinga, você sabe que nós não estamos os dois aqui? Eu sei- Parece que estamos os dois, né? Sei que não. Mas aqui fisicamente só me vês a mim, não é? É, Vais ver. Vê como é que aqui os ancestrais ajudam e a magia acontece. Segura esse chocalho. Eu permito-lhe. E vê o que é que acontece. Você vai fazer a mesma coisa. 1, 2, 3 e a magia acontece. Quer ver? Vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3. Ah, agora sim! Candeias, saudações ancestrais. Saudações ancestrais, Fábio Medina. Saudações ancestrais, nosso Adzinga. Saudações, Candeias. Seja bem-vindo à nossa casa. Obrigado. Estamos em casa, num contexto africano, meramente africano. E essa sua t-shirt? Ei, essa camisola? É a calhar, veio mesmo a calhar. Veio a calhar, né? Vamos aqui confabular entre nós os africanos. Exatamente. E essa música da abertura? Ismaelo, Meu Ló. representando a África a todos os níveis, é um super, Não é? é um clássico. Vamos a isso. Vamos aprender? Vamos. Lá em casa, vamos aprender? Vamos a isso. Obrigado. Adzinha, Manda aí. podemos entrar. Podemos. Viva. Vamos lá. Diz para mim, Adzinga. Nós temos a pergunta-chave aqui em casa. Opa. Todo convidado deve responder. Ok. Na tua opinião, o que todo africano deveria saber? Todo africano devia saber. Todo africano devia saber que a história, não é? A sua história, a história de África deve funcionar na vida de qualquer africano, seja cá ou fora, como um relógio e a bússola. Dois vetores, relógio e a bússola. Por quê? Relógio porque vai nos ajudar a contar o nosso tempo de existência como povo no continente, se quisermos no mundo todo. E a bússola porque vai servir de guia para daí marcarmos os passos seguintes. Então eu acho que todo africano devia conhecer a história e olhar para ela nesses dois domínios. Interessante. Aqui essa primeira pergunta, cada convidado responde de um jeito, um a superar o outro. Eu adoro. Opa, obrigado. Mas aqui vamos entrar já ao que interessa. Lá em casa, nosso público jovem, muitos deles, se calhar, não têm noção do que é isso de oralidade. Antes de entrarmos
já ao fundo do tema. Quando falamos de oralidade, e principalmente oralidade africana, o que é que nós queremos dizer com isso? Bom, oralidade africana, especificamente, estaremos a fazer uma espécie de viagem naquilo que é a forma de preservarmos e dar continuidade em todas as formas de manifestação da nossa cultura, e assim como a própria identidade cultural africana e outros domínios mais. Por quê? Porque eh, muita gente, por exemplo, conhece por aí ouve dizer por aí que nós africanos nunca escrevemos e maioritariamente nos preocupamos em passar as informações por meio da palavra. Sim, então, quando se traz essa ideia de passar as informações inerentes aos nossos antepassados, a nossa maneira de viver, ou a maneira deles, que depois acabou por ser nossa herança, algo com alguma outra coisa melhorada ou retirada, sim, a oralidade é esse processo todo de transmitirmos um legado cultural que serve também como base da nossa identidade no continente, assim como para o mundo. Pois é, aqui conseguimos perceber que para nós africanos a palavra tem muita importância. Eu acho que é para todos, não é só para a África. Apesar, é? por causa das influências que nós temos pelo mundo, sim, a palavra tem sim muita influência. Não, eu particularizei os africanos porque, principalmente os ocidentais, se formos ver o seu processo histórico, Certo. eles sempre tiveram muito associados àquilo que é escrita. Ah. Preservar aquilo que é cultural através da escrita. Escrita. E nós, talvez muitas coisas não colocamos num livro, não colocamos num manuscrito, Certo. não é? Mas foi preservada. A E oralidade. aqui é que me faz querer saber qual é realmente a grande importância que a oralidade tem nesse processo de preservação da identidade cultural dos povos africanos. Olha, antes de dar uma razão de porquê é que nós preferimos ficar para a oralidade, um manual concebido e físico dá muito mais facilidade para ser usurpado e depois alguém se expropriar, como aconteceu mediante muito que foi o conteúdo concebido fisicamente, que foi materializado em livros, apesar de que na versão científica das épocas em que foram concebidos. Então, e muitos desses ensinamentos alguém levou e depois se apresentou como que se fosse o indivíduo criador, e estamos aí. Por isso é que temos muitos pais de áreas de ciência no mundo que apareceram depois de já ter se criado muito conteúdo, depois de já ter se escrito muita coisa. Por exemplo, Imhotep escreveu muita coisa sobre ciências da medicina, mas dizem que Hipócrates é o pai da medicina, enquanto Hipócrates nem 2000 anos antes de Imhotep sequer existia, só para termos ideia. Então, Mas isso aconteceu com o caso da Biblioteca de Alexandria? também estamos a fazer referência a isso, que é, há muitas obras que muitos autores hoje se apresentam como proprietários ou aqueles que conceberam o conteúdo, quando na verdade só substituíram o nome do autor real e puseram seus nomes no lugar. Então, por consequência vamos, manter uma espécie de segurança de certas informações que são importantíssimas para aquilo que é a continuidade de um povo, ou, vamos, com alguma originalidade, não é, como a identidade própria, muitos de nós preferiram, digo os mais velhos, os ancestrais, preferiram ficar pela palavra, porque na palavra você consegue guardar muito mais. Por quê? Porque você não vai aparecer em público para partilhar qualquer informação cultural. Nenhum general apresenta as estratégias de segurança ou de preservação da sua tropa em público. Não faz sentido. Então é um pouco sobre isso. Eu escolher pessoas que sei que terão agido com base naquilo que são os preceitos que regem quem pode ser um griot, quem pode ser o indivíduo que vai preservar a informação cultural de um determinado povo, e, consequentemente, lhe preparo para que a próxima geração a ser formada, ele também terá escolhido pessoas que não vão agir para partilhar a informação com todo e qualquer indivíduo que se mostrar interessado. Então, de algum modo, é por isso que preferiu-se que certas coisas não foram necessariamente escritas, para preservar essa informação para nós, para ficar no nosso seio, esoterismo, se quisermos trazer uma linguagem um pouco mais para cá. E, sim, é importante porque é só a partir desses pressupostos que conseguimos construir ou dar continuidade naquilo que é a nossa visão do mundo, a nossa visão para aquilo que é a concepção de todo, uma amálgama, por exemplo, científica. A nossa perspectiva de cientificidade não é necessariamente igual à eurocentral, à ocidental ou à oriental, por exemplo. Tem características muito próprias, mas para preservarmos essas características, para darmos sequência, para quando os mais velhos forem para outra dimensão, deixarem pessoas que estejam aqui preparadas para dar sequência nas manifestações e diversas formas de demonstrarmos a nossa cultura, é preciso que haja essa versão que é a oralidade,
que acaba por evitar que a informação não vá até limites que nós não pretendemos. Então é isso. Você citou aí algo que chamou uma atenção, que isto era passado para os griots. Certo. Quem eram os griots? Os griots são uma espécie de indivíduos que têm a responsabilidade social de, a partir de qualquer forma de arte, apresentar ou ensinar na comunidade, como disse, um grupo seleto de indivíduos, o que devem conhecer sobre eles mesmos para poderem ter um posicionamento. Eu, no princípio, disse que a história, por exemplo, tem que funcionar como um relógio e a bússola. Sim. Mas como é que isso funciona? Que história estamos a falar? A história do povo. Nós, africanos, andaram a nos vender a ideia que somos escravos. Nós não somos escravos, nós fomos escravizados. Mas antes de termos sido escravizados, aconteceu muita coisa por aqui que não é partilhada com todo mundo. Nem todo mundo tem acesso a essa informação. Tanto que é por isso que nos inferiorizamos diante de alguns povos, por exemplo. Por quê? Porque nem sabemos sequer quem somos. Então, quem tem a responsabilidade de fazer o africano compreender quem é ou quem foi antes da colonização, para que consiga marcar passos adiante depois do processo de colonização. Aliás, há quem ensina, por exemplo, dizer assim, não é a dificuldade que determina quem tu és de facto, é o que vais fazer depois de passar pela dificuldade, depois de passar pelo desafio. Se nós olhar para a colonização como um desafio, apesar de gigantesco, no qual passamos, precisamos também olhar para o que foi antes disso, para conseguirmos ter o orgulho suficiente para conseguirmos dar continuidade na luta ou nas coisas que já eram realizadas até o processo de colonização ter começado e depois saiu e nós estamos aqui ainda vivos para fazer alguma coisa. Então os griots são os responsáveis sociais comunitários que têm por obrigação moral conhecerem as histórias dos nossos antepassados, conhecerem as realizações, as línguas, nas mais diversas histórias, os contos, enfim, que servirão para, numa roda, sentarem, conversar com os mais jovens e, naquela de só estar a contar uma história, a lição de vida que fica por trás, as informações que estão nas entrelinhas, depois serem explicadas para que tenhamos uma compreensão mais profunda do que de facto devemos fazer, como devemos nos posicionar no mundo e quem somos de facto. De certa forma, pode ser nas aspas ou não, o Adzinha está a fazer isso aqui. Certo. Podemos considerá-lo um griot. Exatamente. Sim. Porque se venho para cá e dou à luz a informações, por exemplo, podia trazer aqui a ideia de que antes do processo de colonização, os nossos ancestrais produziram das várias tecnologias possíveis e necessárias para eles. Mesmo que pensássemos em tecnologia naquilo que é a perspectiva da atualidade, não é? Vamos pensar, por exemplo, que há um matemático europeu, acho que Pitágoras, é isso. Pitágoras traz o teorema, né? O teorema vulgo chamado teorema de Pitágoras, que é um cálculo que, por exemplo, já foi aplicado no processo de construção das pirâmides no Egito e os outros países como o Gabão e outros que têm pirâmides pelo Mas mundo. esse conhecimento voltado às pirâmides, Sim. vamos imaginar, conhecimentos relacionados à arquitetura, Certo, no caso certamente. disso, no mundo contemporâneo, são encontrados em livros. Certo. Então, naquele tempo, os africanos estavam a construir pirâmides, a passarem apenas esse conhecimento através da oralidade? Não necessariamente. Não necessariamente. Não é que nunca escrevemos. Atenção, sempre tivemos algum conteúdo escrito. Porque, aliás, quem faz uma visita, tanto presencial ainda que apenas audiovisual, pelo Egito e por muitas sociedades já na época desenvolvidas no continente, percebe, por exemplo, em particular no Egito, que as paredes das pirâmides internas, em particular, têm os hieróglifos, que são maneiras escritas. Aliás, uma curiosidade, os hieróglifos, se prestares bem atenção, têm muita semelhança com o que nós chamamos de emojis hoje, uma comunicação simbolizada, onde a partir de uma imagem conseguimos interpretar um sentimento, uma emoção, qualquer coisa. É interessante. Esse é o ponto. Então, na verdade, já escrevíamos, já passávamos a mensagem a partir da grafia. Aliás, as pinturas rupestres, que são? É uma forma de manifestação da essência cultural de um determinado povo ou de um grupo de pessoas que viviam numa determinada localidade. Imagética, fazíamos uma comunicação a partir da imagem, a partir das letras, mediante a língua que nós usávamos na época. E quando digo nós, falo no sentido de africanos de modo geral. Então, mas haviam informações que achávamos que não era para partilhar com qualquer. Que precisávamos que o indivíduo estivesse moralmente preparado para receber essa informação. Aliás,
quem lê O Legado Roubado do Dr. George James, percebe, por exemplo, que a incursão que ele faz é que muitos dos cientistas europeus renomados foram aprendizes nas escolas de iniciação africanas, com particular realce para o Egito, e até levaram o legado de como devem se comportar para as suas sociedades. Aristóteles, um destes, não ensinava filosofia e qualquer outro departamento de ciência relacionado com filosofia, e mesmo que não fosse, sem necessariamente fazer um levantamento da qualidade moral do indivíduo, que é uma obrigação que se tinha nas Perancas do Egito. Essa informação consta nesse livro? De George James, sim. Qual é o livro? The Stolen Legacy, O Legado Roubado, Legado. a versão portuguesa. Sim. Então, que vai fazer uma incursão para mostrar que, primeiro, eles foram nossos aprendizes, receberam normas de conduta dentro das instituições, Através da oralidade? através da oralidade, e o exemplo mais alto que podemos dar é Sócrates. Não escreveu nenhuma obra porque foi um dos primeiros aprendizes. De algum modo fez um pouco mais de tempo. Ficou porque o ensino peripatético. Estou na rua, pego um grupo de jovens, eu começo a conversar com um grupo de jovens e começo a fazer a caminhada, e eles vão ouvindo e gravando a informação. Fez o mesmo com os possíveis aprendizes e deixou. Mas é um legado que, na verdade, este aprendeu aqui em África, porque o objetivo era que certas informações se mantivessem somente com aqueles que decidimos que tinham a moral certa para que detivessem tal informação, e que tivessem necessariamente a responsabilidade depois de passar esse legado informativo àqueles que ele selecionasse para necessariamente depois apresentarem quando esse já não estivesse fisicamente presente. Então é nesse sentido. É nesse sentido, tá vendo? Daí que sempre pautamos, apesar de escrever, sempre pautamos por guardar certas informações em segredos de Estado, se quisermos trazer numa linguagem mais atual, em segredos de Estado. E selecionávamos o tal. Agora, há o que se escrevia, que achávamos que era público, que quem tivesse acesso à biblioteca, a um local onde os manuais estivessem, podia fazer uma investigação. Muito do processo de colonização foi dependente de discursos de que vieram fazer uma busca informativa para conseguirem se preparar para desafios que poderão ter naquelas localidades, porque muitas sociedades nossas já eram muito mais avançadas que as sociedades europeias na época, mas nem sequer as sociedades eram na Europa. Enfim, então, eles vinham com discursos de que precisavam aprender alguma coisa, mas o objetivo não era necessariamente esse. As excursões não tinham esse objetivo como finalidade? Aqui era só o cartão de visita, mas a fingir que esse era o objetivo, quando eles vieram justamente para tomar posse do território e depois se expropriar todas as riquezas, tanto recursos humanos quanto o resto que nós temos no nosso território. Tem uma máxima que diz, preferencialmente a escrita, porque as palavras voam. Bom, mas isso é uma máxima de quem? Do indivíduo materialista. De quem teve a escrita como a forma principal de transmissão do conhecimento. Mas, e aí há uma contradição. Por quê? Porque estes mesmos indivíduos que trazem esse discurso de que preferencialmente o escrito, num dos livros que eles mais respeitam, que é o livro direcionado aos cristãos, por exemplo, disseram que no princípio era a palavra. Que o Senhor, para conceber tudo o que foi concebido, certamente, para conceber, o Senhor da Bíblia, para conceber tudo que se encontra no mundo atual, na versão de criação do mundo que se encontra na Bíblia, falaram que a palavra foi a base para a concepção de tudo o resto, para dizer que é o quê? Primeiro vai passar pelo pensamento, depois do pensamento eu materializo de forma física a vibração para aquilo que vai ser a coisa como tal aqui fora, mas é preciso vir do mundo. E aqui outra questão ainda para dizer para reforçar a ideia de que preferem o escrito, é preciso pensar, por exemplo, que nós africanos não diferenciamos a cientificidade da espiritualidade, ou seja, fazemos a religião e a ciência de modo conjuntural, e é através da palavra, esse é um dos pressupostos que vai. Então é por isso que, se eu achar que tens que ser um iniciado, a maneira como eu vou partilhar informações contigo não pode ser escrita. Um exemplo prático. Indivíduos que vão fazer um ritual de iniciação ou de passagem, recebem algum manual lá? Não. Aprendem tudo ouvindo, gravando na memória, e não interessa sequer
que eles grafem, escrevam em algum papel e depois venham na comunidade dizer que eu, quando fui circuncisado, passei por esse e aquele processo. Por quê? Porque senão você vai desrespeitar os estágios, os trâmites e as obrigações de que certos indivíduos, para conhecerem algumas coisas, têm que vivenciar. Tem que ter uma memória de elefante. Certamente. Bom, Calma, Zinga. Calma, Candeias. Calma aí em casa. Nós voltamos já, vamos para um curto intervalo. Já voltamos. Exatamente. Estamos de volta para o On Django Cast. Você em casa que está só a acompanhar agora, saiba que estamos a falar sobre a oralidade e a sua importância. O que é isso? Como é que funciona? Como é que o conhecimento ancestral é preservado e transmitido através da fala, através da oralidade? Candeias! Candeias! O que é que tem aí no prato, Candeias? É mentira, Candeias. Candeias, levanta aí. Quem não vai... Candeias! Candeias, você tá forte. Sim. Como é que estás a ver aqui o assunto? Estás a fazer anotações, né? Estou a fazer muitas anotações. Agora surgiu uma pergunta. Nós temos os famosos grill, é isso? Griotes. Eles surgiram mais ou menos em que época? Porque houve muito legado roubado. Eles não estarão em condições de chegar, não. Esse artigo foi escrito pelo africano A ou B. O senhor não pode se apoderar. Havia essa condição deles poderem chegar e dizer isso? Bom, muito bom. Gostei da pergunta. Azinga, guarda essa. Guarda essa para não esquecer. De fazer esse frente a frente. Esse frente a frente, né? Com Pitágoras, por exemplo. Chega, não. Isso aqui não é teu. Já foi dito na era tal, pelo africano X. Eles não tinham essa possibilidade. Isso é interessante. Muito bom. Azinga, aponta essa, não esquece. Tá limpo. Candeias, baixa ainda aí, Candeias, baixa aí. Você fez o trabalho de casa? Fiz. Mostra ainda o que tens aí. Tenho aqui. Candeias, tem alguma coisa aí? Temos. Vamos lá ver. Fizeste o trabalho de casa? Fizeste o trabalho. Candeias, estou contigo. Ok. Azinga, Manda aí. aqui temos uma senhora. Também podemos considerá-la uma griot, griote, né? certo. Ok. As nossas matriarcas e os nossos patriarcas também são nossos griotes, né? Também. Pois. Ela está aqui. O que é que lhe apraz dizer sobre essa imagem? Assim? Primeiro, um detalhe que não disse até agora. Normalmente os griots são adultos, são pessoas de idade por consequência da experiência e só assim é que, juntando a experiência e o conhecimento que lhe foi passado, conseguem trazer uma narrativa não só oral, não só de ouvir dizer. Aliás, há um provérbio que diz: mais do que conhecer o caminho é necessário vivenciá-lo. Então, esse é um exemplo prático disso. É alguém que não só conhece o caminho porque ouviu dizer como é que são as entrelinhas do caminho, também. mas também trilhou e consegue trazer com propriedade a informação. É nesse sentido. Eu posso dizer, por enquanto, nessa Muito bom. Candeias, o que é que tem aí? Epa! Quem é este senhor? Amadou Ampateba. Amadou Ampateba. Nós trouxemos de forma... Porque sempre que fizemos uma pesquisa sobre a oralidade africana, ele aparece, é o pai da oralidade africana, é tido como o pai da oralidade. O que é que lhe apraz dizer sobre este senhor? Qual é a importância que ele tem nisso tudo? Bom, eu acho que posso juntar com a questão dele. À vontade, respondendo já aí o Candeias, não é? É assim, primeiro na questão e depois vou relacionar já aqui. O Ocidente criou uma instituição de autenticação das suas obras, a Unesco. E na maior parte das coisas, se não todas, que são criadas no Ocidente para os seus interesses, os africanos não são partícipes nem como assistentes. Primeiro. Então, nessa instituição não foi diferente. E a instituição, como foi criada para cunhar obras não próprias, como se próprias de artistas, de autores europeus fossem, faziam as suas conferências entre eles, decidiam quem é que ia ser o autor a ser representado como proprietário, e lá, então, não tinha nenhum cientista africano, e pelo contrário, nem reconheciam os africanos sequer como cientistas. Agora, depois disso, houve quem escreveu. Eu citei George James, há muitos nomes por aí. Nós temos, por exemplo, um grande escritor, nós
trazemos que se calhar como um dos bastiões, se não o bastião da história de África, e não só no domínio teórico, mas também com prática laboratorial. Estou a falar necessariamente, olha, o nome agora está a me fugir à mente, mas enfim, eu vou lembrar enquanto vou pronunciando. Enfim, mas este senhor, por exemplo, provou em laboratório até muito das mentiras que andam a ser ditas aí, por exemplo, sobre os africanos. E usou essas provas científicas. Será que fala de Cheikh Anta Diop? Cheikh Anta Diop, exato. É o nome que me fugia agora mesmo. Sim, Cheikh Anta Diop fez essa prova laboratorial, tem muitos manuais disponíveis dele a contrapor certos argumentos que encontramos em livros que trazem uma epistemologia racista. Mas muitas vezes esses livros não são tidos e achados, porque primeiro de algum modo são obrigados a serem concebidos na língua do colonizador da localidade. 2, os livros são limitados de serem acesso para toda a gente, principalmente assim nós que vivemos numa sociedade que se prende muito na língua oficial, que é o português. Vamos ter dificuldade de, por exemplo, conhecer muitas das revistas são escritas na zona superior da África do Norte por senegaleses e outros irmãos nossos africanos que escrevem na língua ou nativa ou na língua oficial do seu país, que normalmente pode ser o francês, e podíamos falar de indivíduos que vão escrever em inglês e nem todo mundo tem domínio dessas línguas, que são as comerciais, e deviam ser ligeiramente obrigatórios. Então, Amadou Hampâté Bâ é um indivíduo, o maior defensor da oralidade, da continuidade da oralidade, que até para mostrar que a oralidade não podia se prender apenas em só falar, também trouxe livros onde ele defendia a continuidade da oralidade como um dos pontos fundamentais para aquilo que é a preservação de todos os domínios que se compadecem com a África e não só. Aliás, é ele que afirma que quando morre um mais velho em África, é uma biblioteca que se queima. Por que é a biblioteca que se queima? Porque é ele que detém os conhecimentos que muitas vezes nem chegaram a livros. Outro grande exemplo, e ainda para reforçar a ideia de Amadou Hampâté Bâ, por exemplo, a nossa história em Angola não foi toda escrita como devia ser escrita, com imparcialidade, a dizer tudo e mais alguma coisa. Mas para nós conhecermos algumas coisas, houve o quê? Houve pessoas que presenciaram e partilharam algumas. Então estamos a falar de falta de produção e distribuição? Não, limitação. Além disso, acho que é uma questão também de limitação. Quer dizer, vocês são limitados a partilhar informação até ali. Fora isso, não podem, porque senão vão ter algum problema. Eu penso que é muito também por essa via. Daí que, para saberes detalhes de certas coisas que aconteceram quando a nossa guerra, e não só, precisas ir conviver com o teu avô, que está lá no interior e domina o que aconteceu. E quando o teu avô tiver a partilhar os dados reais sobre esse assunto, estará a fazer o processo da oralidade que foi sempre defendido pelo Amadou Hampâté Bâ, pelo grande Amadou Hampâté Bâ, e faz tomar conhecimento de níveis, coisas ou factos que ocorreram naquela ocasião de conflito entre irmãos que a mídia até hoje ainda não conseguiu trazer, porque talvez não tenha informação, ou porque também é pressionada a não trazer a informação a público. Então, é sobre isso. E estou a fazer mais um reforço sobre a questão da importância dos griots, porque se eles, por exemplo, não partilharem essa informação e ficarmos só a depender dos livros que são disponibilizados, os livros passam pelo beneplácito de quem acha que não, isso pode passar, isso não, vamos ficar com meia informação e quem conhece meia verdade. E essa produção dos livros é maioritariamente feito aqui em África ou lá, fora de África? Até chegar... Mas livros sobre nós? Sobre nós, sim. Os europeus têm mais interesse na nossa cultura do que nós próprios, por vários motivos. Mas o principal deles é como é que vamos dominar esse povo na atualidade? Qual é o projeto que temos de fazer de domínio desse povo amanhã ou depois? É preciso ter isso. Aliás, as melhores instituições acadêmicas da Europa têm departamentos de estudos africanos, não porque lhes interessa só conhecer os africanos, é para conhecer e avaliar ou criar os mecanismos de como vão dar continuidade no processo de colonização, que ainda é real. Atualmente aqui... Essa é a famosa neocolonização. Atualmente aqui, nós, em África, sim, temos grill no ativo. Temos griots no ativo. Essa questão. Temos griots no ativo, sim. Muitos. Sim, os nossos avós, não? Os nossos avós são griots, para exemplo. Sim. Mas sabe qual é a concepção? Eu vejo a questão dos contos.
os provérbios. Sim, Tudo mas isso faz não é? parte Agora, do acervo dos griots. nas nossas instituições acadêmicas aqui, Ah, não nos trazem muito conteúdo. bom, as instituições estão politizadas. Mas Estão nós, os politizadas. nossos grilos que temos aqui, Não, não os griots- podemos, griots, não podemos descentralizar isso. Bom, Não estamos em condições. a pergunta é interessante, mas veja lá. Primeiro é que a população em si, fora ainda a questão da partidarização, lhe incutida na mente a ideia de que os mais velhos são indivíduos de que devemos nos apartar. Aliás, é muito pelas cidades onde o mais velho é interpretado como bruxo ou alguma coisa, alguém que não podemos ficar muito juntos se quer ouvir muito da coisa que ele diz, porque pode nos levar a atrasos, por exemplo. Então, em que momento vamos nos colocar se a primeira classificação que fazemos de um griot nosso é esse mais velho está atrasado, a opinião dele aqui já não vale, agora vale a minha, que sou jovem e estou a pensar na atualidade. Então, a famosa globalização, mas globalizar não é perder a essência, é preciso pensar nesse sentido. Que é diferente do que fazemos. E o africano tem muito hábito de ser uma espécie de observador do desenvolvimento em vez de partícipe. Por quê? Porque não tem o conteúdo necessário para ser um partícipe nesse processo de desenvolvimento. E onde buscaria? Com os griots. Mas como não dá a confiança necessária, daí que estamos aqui a conversar em português somente. Podíamos estar a falar numa outra língua. Agora, É responsabilidade dos griots também. Aqui vem uma curiosidade. Certo. Obviamente, a maioria populacional em Angola é jovem. Certo. Muitos deles não viveram o processo de escravatura, de colonização. E para terem acesso a essa informação, alguns é através da escrita, outros através da oralidade. A oralidade. Não é? Certo. Mas como é que pode-se preservar essa oralidade num mundo cada vez mais digital? Oh, excelente. Bom, aqui eu acho que é uma questão de contextualização. Vou dar um exemplo que eu acho engraçado, sério e que acho que cada um tem que interpretar do jeito dele. E na verdade não é da minha autoria. O professor Mário Sérgio Cortella costuma dizer Brasileiro. assim, certo? Ele costuma dizer assim: nós vamos ser obrigados a contextualizar tudo, mas tudo mesmo. E ele dá um exemplo que eu disse, meio engraçado, mas muito sério. Ele diz assim: já imaginou a versão dos 10 mandamentos contextualizada pela LGBT? Os 10 mandamentos Sim. bíblicos? Certo. Contextualizada pela LGBT, quarto mandamento, não cobiçar a mulher do outro e a propriedade. Qual é que achas que vai ser a versão que eles vão de trazer nesse discurso? Vai ficar como está desde a fase antiga ou vão trazer para adequar-se à realidade deles? Quero com isso dizer o seguinte: estamos em tempos diferentes, é preciso que adaptemos também a nossa maneira, ainda que seja uma base cultural, para esse tempo. Se porventura, para conseguirmos fazer a informação chegar, para sermos griots hoje, tivermos de usar as redes sociais para partilhar a informação, é o que vamos usar, porque é um dos caminhos que temos e, de algum modo, estamos todos a ser obrigados a irmos somente por aí. Agora, quando haver possibilidade de nos encontrarmos, fazermos rodas coletivas, vamos esquecer os telemóveis e conversar, olho no olho. Quando não pudermos fazer isso, vamos fazer vídeos, vamos conversar. E hoje há muita gente que faz vídeos sobre questões voltadas à África, que tem um público muito interessante a acompanhar, que acaba por não ser diferente de Amadou Ampateba ou qualquer outro griot, porque ele vai lá partilhar a sua informação, a quem escreva sobre o assunto, e é normal que hoje se traga a escritura, porque muitas vezes também a questão é a interpretação do conteúdo como tal, que às vezes obriga que o mais velho esteja presente, que eu estava dizendo naquela hora. Não é só conhecer o caminho, tem que vivenciar. Por exemplo, se eu estiver a caminhar com um grupo de jovens, no papel de griot, eu estarei, se eu deparar-me com um muro onde vivam formigas, por exemplo, eu posso, só daquele momento, tirar ou ensinar várias lições a eles. Mas dependendo muito do tipo de pessoa com quem estou a caminhar, a essa questão. Eu gosto de dar um outro exemplo prático que é: imagina, por exemplo, que é uma narrativa histórica muito curta. Ela fala sobre os budistas. 2 budistas, o mestre e o aprendiz, caminhavam juntos até uma certa localidade e o ensinamento o ensinamento na perspectiva do griot. Apesar que eu uso aqui os budistas porque é a história que me vem agora por enquanto. Historinha. Mas tem umas outras por aí. Então, na caminhada, o mestre ia ensinando várias lições com base em tudo com que deparavam-se e o aprendiz não conhecesse. Mas há uma lei que determina que entre os budistas não têm de evitar ter contato com outro gênero para não se tornarem impuros. É a questão do celibato, se formos aos católicos.
Por quê? Porque uma mulher, quando entra para um mosteiro, passa a ser uma budista e não é um homem ou tal. É um monge. Enfim, é desse jeito. Alguém diria que tinha que ser uma monja, mas enfim. Bom, pronto. Já tem a monja. Então vira. Exato, Tem a monja com Cohen, pois. Sim. Então é uma monja e deixa de ser seu homem, é a monja apenas. É nesse sentido. Portanto, eles também pregam a ideia de que têm que ser solidários. E deparam-se numa localidade onde se encontrava um rio com uma correnteza pesada e uma jovem lá a pedir ajuda. O que fazer se você disse que não pode ter contato com a mulher? Então o aprendiz olhou e simplesmente ignorou a moça a implorar por ajuda. O mestre ficou olhando o aprendiz à espera de qual é a ação que ele teria tomado. Não tomou nenhuma, além de ignorá-la. Ele pega na moça, depois dela tanto insistir, põe nas costas, atravessa o rio, chega no outro lado e coloca ela no chão e continua a caminhar. Entretanto, o aprendiz já estranhou aqui no momento em que ele colocou a moça nas costas. Atravessou também, mas incógnito. Se ele me ensinou que não podemos ter contato mas teve, como assim? Depois de andar de uma tanta distância, ele teve a coragem e perguntou, mas mestre, então a lição que me ensinaste sobre não termos contato, principalmente físico, com mulheres, como é que naquele momento o senhor levou aquela moça daquele lado do rio para cá? O mestre olhou para ele tranquilamente e lhe perguntou, ainda lhe trouxeste até aqui? Eu tirei a moça do outro lado do rio e lhe deixei no outro lado. E não sei como é que você ainda está a lhe trazer até aqui onde nós nos encontramos. Então, é só para vermos como é que é a ideia do que acontece com o griot. Essa é a lição. Depois vai explicando, que eu deixo para cada um investigar o resto da compreensão. Mas a ideia que quero trazer esse é o trabalho do griot. E ele vai fazer isso com contos, vai fazer isso com poesia, vai fazer isso com a música. Você, por exemplo, vai jogar... Quem joga capoeira vivencia muito a questão da música. Quem entende de música acústica, a nossa música africana, sabe que o batuque, se eu bater desse jeito, está a me passar a informação tal. Se eu bater daquele jeito, está a me passar a informação tal. Essas explicações, esses detalhes, são da responsabilidade do griot, de modos que cada um de nós consiga ter um posicionamento diante de qualquer arte que se manifeste e nos esteja a passar alguma informação e necessariamente dê a sequência naquilo que é o conhecimento da sua história e consiga se identificar e interpretar a responsabilidade social, seja em África ou qualquer outro lugar. Certo dia, o grupo de cientistas decidiu fazer um teste num grupo de animais, macacos em particular. Então, o desafio que eles propuseram foi, primeiro puseram os macacos numa jaula, 4 macacos, puseram uma mesa no centro e puseram um cacho de banana ligeiramente quase inalcançável, né? No centro também, mas por cima da mesa. E puseram os macacos aí, os macacos ficaram lá brincando e tal, mas chegou o momento da fome e os cientistas estavam observados. Quando o primeiro macaco subiu à mesa para tentar acessar a primeira banana, um banho de jato d'água. Pressão, e molharam também os outros macacos, tanto que aquilo foi estranho para eles, mas não entenderam o que é que se passava e foi. O segundo, quando tentou, a mesma coisa, o terceiro, o quarto. Bom, chegou um certo momento que, pela insistência e a repetição dos banhos, que não era só para o atrevido, era para todos, os outros macacos, quando percebiam que um deles tentava acessar as bananas, agrediam aquele macaco atrevido. E, bom, isso começou a motivar os macacos a limitarem-se a não acessar. Então, o que é que os cientistas fizeram? Procuravam, em cada momento, tirar um macaco e punham um novo, que não conhecia a realidade, e o processo foi se repetindo, até que já não haviam os primeiros macacos, mas só tinham novos macacos, e a conduta de agredir o macaco que se atravessa a subir continuou. Aí a pergunta normalmente é, se perguntássemos àqueles macacos por que agrediam os outros, digo, os novos macacos, qual seria a resposta que eles teriam dado? Provavelmente aprendemos isso com aqueles que nós encontramos aqui. Se nós quisermos contextualizar isso na nossa realidade, isso é que muitas vezes mais interessa depois de partilharmos um conto, apesar que eu fiz um resumo da coisa. Muitos são os africanos que fazem repetições de comportamento sem sequer saberem onde começou aquele tipo de comportamento. São indivíduos que, por exemplo, têm complexo de inferioridade diante de outros indivíduos de outra raça, sem terem uma razão plausível para ter. Um dos desafios que nós temos tido constantemente é temos que cortar o cabelo
quando vamos às instituições públicas, porque isso é sinônimo de organização. Mas qual é a base biológica, por exemplo, para sustentar que temos necessidade de cortar o cabelo? Quando é que o cabelo, não é, participa para atrapalhar no processo de formação do indivíduo? Não será que estão a nos dar aqueles banhos que davam nos macacos para evitar que tocassem na banana, quando na verdade nem tem uma justificativa para que eles não comecem? Então é um pouco sobre isso que os griots fazem, e é isso que eu faço na minha página. Vou partilhando alguns textos em relação a esse assunto, com alguma contextualização. Às vezes vamos mais longe, fazemos uma espécie de explicação das entrelinhas dos filmes, por exemplo. E isso podemos dar uma explicação muito rápida aqui. No filme The Black Panther, para demonstrar o respeito pelos mais velhos, depois do T'Challa ter passado pelo ritual de iniciação para se tornar o rei, ele, num certo momento, sem ter demorado tanto tempo como o atual rei, depois do pai ter sido assassinado, fez um processo de transição para a dimensão espiritual, porque o mundo, para os africanos, sempre teve a dimensão física e espiritual. Então, fez um ritual para passar para a dimensão espiritual, porque precisava ter uma conversa com seu encarregado para compreender ou receber um ensinamento que acha que não tinha recebido na época. E o pai estava fazendo o papel do quê? Do griot, do responsável pela oralidade, para usar a oralidade e lhe passar uma determinada informação e ele perceber o que de facto tinha que fazer. É o único exemplo que temos? Não. Podemos usar um que veio para as crianças. No filme, não a versão live action, mas eu acho que a live action também passa do filme Rei Leão, acontece a mesma coisa. Simba, depois de se perder da sua identidade, eu diria cultural, foi ficar no meio de um suricate e um javali que comiam larvas. E depois ensinaram Simba a comer larvas também. Que eu ando a interpretar como que te afastarem da tua cultura, te afastarem da tua identidade e te fazerem agir conforme a perspectiva de identidade ou cultural dos outros, que é o que o africano vive que vive hoje, domínio religioso, domínio político, e vamos. Porque não faz sentido um leão comer larvas. Um leão não come larvas. Um leão come carne, é carnívoro. E quando digo que comer carne, é no sentido de que o leão tem a sua identidade como animal felino que é, logo não tem que ter o mesmo comportamento alimentar que uma garça. Estás a ver? Essa é a jogada que passa. Mas para ele aprender isso fez o quê? No momento, teve um momento de comunicação com o seu encarregado que já não se encontrava no mundo físico e, consequentemente, isso lhe fez repensar sobre que tipo de conduta ele estava a tomar, qual é o caminho que devia seguir, e esse se começou a seguir. Então é para dizer que os griots, nós estamos aqui a falar no sentido físico também. Nós, quando demonstramos uma espécie de respeito para os nossos ancestrais, fazendo que podemos identificar aqui como reza, não necessariamente reza, um ritual de comunicação com os nossos ancestrais, com indivíduos que estão na dimensão espiritual, também às vezes é porque vamos buscar conhecimento, às vezes é porque queremos buscar um pouco de sabedoria para conseguirmos nos adequar aqui e termos uma vivência muito mais equilibrada, porque a África sempre pensou no equilíbrio. Então, os griots têm a responsabilidade de, a partir da oralidade, de qualquer manifestação cultural, preparar o indivíduo para qualquer desafio social ou cultural que se lhe imponha. Muito bem, Atzinga, muito bem. Isso está fenomenal, isso está fenomenal. Então, os teus contos, quem for ler os teus contos, é isso que encontra. Certo. A ancestralidade lá presente, contextualizada com o momento atual. Certamente. Candeias! Candeias, eu quero ouvir. Candeias, o que é que tem aí no prato, Candeias? Candeias, vem aqui explicar bem o porquê da escolha dessa. Deixa aí no fundo. Candeias, você não pode tiçar assim o coração das pessoas. Tem mais velhos lá em casa assistirem, Candeias. A hipertensão está a matar, Candeias. Isso é muita emoção. Vem aqui. Está autorizado, Candeias. Está autorizado. Eu estou a me inspirar naquela questão dos griots. Uhum. Hoje eu já não sei do griot, quais são os griots, ok. Que eu trago. E gostaria que se mantivesse mais griot aqui. Para a nossa continuidade, ainda tem muito trabalho para se fazer. Certo. O Ocidente é enorme. Exato. A África
Sim, senhor. Sim, senhor. Cadê? Está à vontade. Epá, esses jovens aqui no Django estão... Epá, é um caso sério. É surpresa. Saiu, outro caso sério. Aqui é um caso sério. Contaminaram os DJs desse programa. Só pode. Diga, Manda aí. como é que a colonização impacta, não impactou, impacta a tradição oral e o que os movimentos panafricanistas estão a fazer para resgatar e valorizar esta herança que é a oralidade? Antes vou fazer uma parte que interessa fazer aqui, que é, veja só que a luta, o relógio de desenvolvimento da África em todos os domínios é uma espécie de máquina que está a funcionar, mas tem um ponteiro que não avança, o ponteiro do progresso. E não avança por quê? Porque há um grupo de pessoas, espiritualmente falando, e mesmo de forma física, agarraram-se àquele ponteiro para não transicionar para o outro lado, porque a eles não interessa que a África de facto se desenvolva. Mas a surpresa não é só essa, a surpresa é que o grupo de jovens ou de pessoas que estão lá a impedir que o ponteiro do progresso avance são africanos. E aqui dizer o quê? O primeiro ponto que faz nós temos dificuldade, nós panafricanistas temos dificuldade de implementar, de sugerir, realizar os nossos trabalhos, por exemplo, em fazer as conferências e outras atividades para congregar a juventude, mais pessoas que estejam interessadas em ouvir sobre a África, para se conhecerem e começarem a pensar melhor em como é que vão fazer o enquadramento. Têm sido os indivíduos que deviam nos dar a liberdade de partilhar a informação. São esses que têm criado. Então, de algum modo, o europeu pode não estar aqui fisicamente, mas tem representantes da nossa cor. Por isso é que os governos que estão em África são africanos no governo, mas os governos não são africanos. E é por isso que não há progresso. Por quê? Porque são governos que defendem interesses ocidentais, interesses agora também asiáticos, então, mas não defendem interesses africanos. É por isso que temos tido dificuldade. Mas nós, como disse, temos estado aí para as rádios, quando temos rádios, TVs, quando temos alguma disponibilidade. O Django está podemos falar de africanos. Para falar de África, partilhar informações sobre a África para o número de pessoas que estão em casa e não têm domínio sobre a questão, muitas vezes por desinteresse, outras vezes porque não têm as vias de acesso como esta. Outras vezes fazemos conferências. Eu escrevo textos muitos e publico na minha página, às vezes disponibilizo para outras pessoas publicarem por causa do fluxo de pessoas que lhes são seguidoras e conseguimos de algum modo mobilizar um número de jovens para começarem a entrar mais para aquilo que é de facto a história de África, para se conhecerem como africanos, o que é que contribuíram. Só para dar um exemplo, a ideia, por exemplo, que se tem das invenções que usamos no mundo é que quem faz as invenções supostamente positivas só são brancos, mas o balão de plasma, o balão de sangue, quem inventou não foi um branco, mano, foi um preto. Tá? Essa informação não fica disponível em qualquer lugar. Para que se tenha acesso, tem que fazer que ir às nossas conferências, conversar connosco nas redes e em qualquer outra oportunidade que tenha, e nós vamos partilhar com orgulho, vamos levar tempo suficiente para esclarecer as pessoas do que de facto a África foi, o que ela ainda pode ser, e vamos lutar, estamos numa luta contínua para remover os assimilados que estão a magoar no ponteiro do progresso para ver se um dia a África avança. Porque senão, se dependermos de estrangeiros para a África avançar, eu costumo dizer que é tipo ir a um mecânico e achar que ele vai arranjar o teu carro para nunca mais estragar. É uma ilusão, ele precisa do teu dinheiro. Então ele vai continuar a arranjar só um pouquinho e deixar sempre algum problema para que voltes para lá. Portanto, quem tem que ser o mecânico de África, temos de ser nós mesmos. Mas para isso, precisa adquirir conhecimentos. Que quem tem são os griots, são os adultos, são os indivíduos que têm a responsabilidade social de passar a partir da palavra e qualquer outra arte o que interessa para os africanos saírem dessa realidade em que se encontram e irem para uma melhor. Você acha que é possível integrar essa tradição da oralidade africana no ensino formal? Com vontade é. Como é que seria isso? Olha, o Ministério da Cultura podia fazer um casamento interessante com o Ministério da Educação, a partida. Porque, na realidade atual, sem aberturas políticas, não nos vamos a lugar nenhum. E eles são ramificações do... Mas se tivesse a oportunidade agora, vamos Sim. imaginar. Temos lá em casa
Sua Excelência é o Ministro da Cultura, a Certo. assistir-nos. Uhum. Mas quem? Seria o Ministro da Cultura e Da educação. da Educação. A senhora Ministra e o senhor Ministro. Certo. Sua Excelência, lá em casa, assistir-nos neste momento, Uhum. e é óbvio que a opinião de todos os angolanos é válida. Certo. E na condição de um estudioso, um pesquisador e um amante das culturas africanas, alguém que quer melhoria, que sugestões darias? Se tivesses essa oportunidade deles estarem aí abertos para te Para ouvir, ouvir. que sugestões darias para que a oralidade africana integrasse no ensino formal? No nosso caso aqui em Angola, que sugestões darias? Olha, uma das coisas é uma luta que de algum modo já é antiga. Temos que ensinar nossas línguas. Porque a oralidade africana, de algum modo, se for passada na língua portuguesa, fica muito apequenada. Descontextualiza algumas coisas. Exatamente. Foge daquilo que é o conteúdo de facto. Aliás, quem lê um livro na língua original do autor não tira o mesmo conteúdo que quem lê numa versão traduzida. É para isso. Então, primeiro, eu acho que na educação as línguas deviam ser tidas e achadas. E para destruirmos a ideia de que as nossas línguas estão muito relacionadas com a questão do atraso, elas deviam ser normalizadas nas instituições escolares. Os artistas, por exemplo, que também fazem arte justamente ligado a partir, usando as nossas línguas como o veículo para passar a informação, deviam ser um pouco mais valorizados, porque não é o que se assiste, e aqui estou a falar particularmente do Ministério da Cultura, de modos que se eles começarem a ter mais visibilidade, partilharem mais informação, criar alguma curiosidade da parte das pessoas, mas o que é que ele está a dizer? Tá a ver? É um pouco sobre isso. E daí que vamos quebrar uma coisa que Michael Jackson sempre chamou a atenção. They don't care about us. Eles não querem saber de nós. Então, mas quem é que não quer saber de nós? Na verdade, são esses departamentos que têm por responsabilidade, se quiserem ouvi-los. Outro, e aí penso que não fica só pelo Ministério da Cultura e da Educação. Por exemplo, o primeiro lugar onde estranham com o teu nome africano é na escola. Estás a ver? Eu sou Adailton Zinga. Todo mundo me quer chamar Adailton. Ninguém quer me chamar de Zinga. Eu tenho que obrigar para me chamarem de Zinga. Em África. Há aqueles colegas até que escolhem, outros riem. Exato. Então, por isso... Enquanto que se estiveres fora de África, as pessoas te preferem chamar pelo nome africano do que pelo nome que te identifica como se fosse um europeu ou um americano. Então, aqui a Zinga. Essa fusão, Ministério da Cultura, Ministério da Educação... Certo. Para a implementação das línguas nacionais e com ela muitas coisas seriam vigoradas. Certamente. Presumo que isso é uma das bases principais. De resto conforme fazem atividades, por exemplo, musicais, não é? Para promover certos artistas, alguns nem acrescentam nada na sociedade, pelo contrário, a destroem, podiam, de braços dados conosco, fazermos atividades culturais onde interessa falar sobre nós, onde interessa partilhar a importância das nossas línguas, dos nossos nomes e tudo que tem a ver com a nossa cultura. E as pessoas vão começar a ter uma compreensão mais extensiva e usamos todas as cadeias possíveis para que a informação alcance o máximo número de pessoas, tanto nacional quanto fora da nação. Atenção, que nacional tem que começar no Django. Exato. Exatamente. Então, nesse sentido, para que consigamos, né, começar a trazer uma perspectiva de que o que tem que ver com cultura não é atraso, não é feitiçaria, não é nada, porque precisamos desconstruir essa ideia da consciência da população em geral. Os griots, os nossos mais velhos, têm resposta para os problemas que nós jovens hoje vivemos? Ou seja, nós hoje temos muitos problemas que temos que ir para um psicólogo. Certo. Temos muitos problemas, temos que ir para um sociólogo. Mas será que os nossos mais velhos têm essas respostas que nós vamos... Não vou dizer todas, não é? Certo. Mas têm grande parte destas respostas que nós jovens hoje vivemos. Eu quero que me dês essa resposta da forma mais resumida possível. Estamos já a finalizar. Pois. Esses psicólogos que hoje são disciplinadores sociais foram disciplinados por alguém antes de serem psicólogos. Quem lhes disciplinou? É um indivíduo que já tinha uma base de disciplina de axiologia voltada à realidade da cultura e são os nossos griots. Então é por aí. Sim, eles sempre resolveram esses problemas. Sempre tiveram a par do que acontece, como é que devem fazer para tomar uma iniciativa que hoje foi cientificizada e hoje chamamos de psicologia ou outra. Já havia pessoas responsáveis na sociedade para tratarem de problemas que tinham a ver com os desvios comportamentais. Assim, eu quis passar aqui o dia todo a conversar. Foi o
uma aula incrível. Ok. É espetacular, mas eu não vou despedir. Uhum. Despedir-me antes. Aquela câmera lá em casa, o pessoal que te assiste, os teus seguidores Uhum. e todo mundo que é um fiel assistente do Ondjango Cast. Para que recomendações deixas lá em casa relacionado ao tema que abordamos aqui? Certo. E também diga onde é que as pessoas podem encontrar mais contos do género. Ok. Para aquela câmara, fica à vontade, Adzinho. Bom, nessas ocasiões eu costumo preferir falar numa das nossas línguas, e não necessariamente angolana, mas africana. Na língua Akan do Mali, há um provérbio que diz: "Se o ouere fina wozanko fayenke." Eu repito isso com prazer: "Se o ouere fina wozanko fayenke." Em tradução livre para português, não tenha vergonha, não tenha receio de recuar ao passado para resgatar alguma coisa que deixaste cair, que se perdeu na caminhada para o lugar em que te encontras hoje. É um regresso físico? Não. É um regresso espiritual, é um regresso voltado ao conhecimento, é um regresso a ir buscar quem foram os teus ancestrais para conseguires te posicionar aqui. Isso às vezes até está embasado no teu nome. Então, se souberes que, por exemplo, eu sou o Zinga, Zinga é da linhagem Zinga. Qual é a linhagem Zinga? A linhagem dos governantes, administradores e coisas do gênero. Então, terás sabido qual é a possível responsabilidade social que tens, e aí vai fazer uma caminhada muito mais assertiva e contribuir significativamente para aquilo que é o progresso de África. Agora, onde encontrar os meus contos e possíveis outras explicações? Meu nome é Adailton Zinga, com N antes do Z. O Adzinga é o pseudônimo. Se escrever isso em qualquer rede que vir aí, o nome está lá. Não uso muito as redes que agora estão muito mais badaladas, o Instagram e outras, porque ainda não me interessa muito. Estou a preparar um conteúdo mais sério para essa. Mas também tem lá conta, e necessariamente também com a Adailton Zinga. Então, quem visitar particularmente a página do Facebook, há de encontrar lá muita coisa para ler, interessante, e aprender muita coisa, e talvez também ensinar. Irmão, essa aqui de lá. Da Pandula. Moio, Quintuade, Assante, tudo dele. Obrigado, meu irmão. Obrigado eu. Pela Foi um oportunidade. enorme prazer receber-te aqui no Ondjango Cast. Muito bom. Ouvirmos os seus contos, Certo. ouvirmos tudo que tinhas para passar para nós aqui e para todos os telespectadores lá em casa, do portal giranoticias.com e da TV Girassol. Certo. Adailton, sempre que puder, volte. O Ondjango é a sua, é a minha, é a casa de nós africanos, Muito bom. onde discutimos os nossos assuntos numa visão afrocentrada. Obrigado, Adzinga. Só quero ouvir a tua voz. Obrigado, Candeias. Tutondele. Tutondele, Candeias. Obrigado. Obrigado a você aí em casa nesta produção, certo? Obrigado a você aí em casa por acompanhar esse tempo, o Ondjango Cast, fazer as anotações, tal como nós fizemos aqui em estúdio. Foi muito conhecimento partilhado pelo Adailton Zinga, Adailton Kwame, ele que é pesquisador das culturas africanas, é um panafricanista assumido e também um grande contista. Falamos sobre a oralidade africana e a sua importância. Tema magnífico. Para você não perder este episódio e todos os outros que virão, siga o portal giranoticias.com, siga as redes sociais da TV Girassol e acompanhe-nos também na mesma TV, no canal 20 da ZAP, 54 da TV Cabo e 508 da DSTV. Esse é o Ondjango Cast. É aqui onde mora a ancestralidade africana. Même si le ciel tombait